é a segunda capital nordestina com maior aumento na cesta básica no ano. É o que apontam os dados de uma pesquisa feita pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. E aí o DIEESE realiza mensalmente essa pesquisa nacional da cesta básica. A gente vai conversar agora com o economista William Nunes Pereira para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Porque, professor William, a gente sempre comenta aqui esse aumento, né? A gente está sempre ali registrando esses aumentos na cesta básica. O que ocasiona esses aumentos na nossa cesta básica? E Natal está sempre se mostrando até muito, com mais aumentos do que as outras capitais do Nordeste. Bom dia a todos. De fato, a cesta básica tem aumentado muito o preço dos produtos. Isso se deve a um conjunto de fatores internacionais e também nacionais. Agora, o impacto maior sempre é na cesta básica, porque a gente pode dizer assim, os itens de maior consumo, principalmente pela classe trabalhadora. Então, produtos como óleo, como feijão, como o leite, eles têm um impacto significativo nos níveis de preço, porque são extremamente consumidos pela maior parte da classe trabalhadora. E esses preços têm subido devido a esses fatores externos e também internos. O aumento do dólar cria um impacto significativo. O aumento dos combustíveis também impacta no preço dos produtos da cesta básica. E a ausência de um aumento da oferta aqui no nosso cinturão verde, da região metropolitana, principalmente, termina não contribuindo para a redução dos preços da cesta básica. Então, a gente tem um conjunto de fatores que, de fato, prejudica os níveis de preço e prejudica a classe trabalhadora por não poder consumir da forma adequada a cesta básica. E aí a gente sempre se pergunta, né? Cada vez mais que a gente vai no supermercado, a gente percebe que diversos itens estão cada vez mais caros. É possível prever uma redução de pelo menos algum produto? Inclusive agora que a gente teve, temporariamente, né? A questão do ICMS, né? Isso. Estabilizado ali e fixado também aquele limite da alíquota. Será que isso vai fazer com que reduza, já que vai reduzir o frete, o combustível ou não? Olha, há uma possibilidade de uma pequena queda nos níveis de preço, tá? Devido a esse tipo de políticas, principalmente a projetos para retirar totalmente o ICMS dos produtos essenciais da cesta básica. Então, é possível que caia um pouco. Mas, como a causa dos aumentos não são os tributos, é muito mais o preço do petróleo que encarece os combustíveis, a questão da guerra da Ucrânia que tem fechado e diminuído as exportações de cevada, de trigo, de soja. Então, assim, a tendência de queda de preço será muito pequena, não vai influenciar significativamente nos índices inflacionários. E o segundo semestre, normalmente, é um período de entre-safra, ou seja, a gente tem pressões para diminuir o preço, mas tem pressões muito mais altas para aumentar o preço dos produtos da cesta básica. Dado que também nós estamos em ano de eleição, a tendência é que os preços subam, mas um pouco menos do que o esperado. A gente lembra que os níveis de inflação, principalmente sobre a cesta básica, têm quebrado recordes. Desde os últimos 10, 12 anos que a gente não via níveis inflacionários tão altos, principalmente na cesta básica e principalmente em Natal. O grande problema que eu acredito desses preços é a falta de uma política de ampliação da oferta desses produtos. E isso é grave. Se vocês pensarem, dado o preço do dólar e do preço das commodities no exterior, a tendência é que o óleo de soja não baixe o preço nem tão cedo. E esse é um item essencial da cesta básica. Os fertilizantes caros também vão encarecer uma série de outros produtos. Verdade. Professor William, ontem a gente falou até aqui sobre o preço do leite, né? Nacionalmente aumentou. E a gente queria que o senhor explicasse para a gente direitinho, né, por que a gente teve esse aumento tão grande no preço dos laticínios no geral. Veja, o laticínio, no caso o leite, ele necessita de uma série de insumos e matérias-primas para garantir não somente a qualidade, mas a quantidade de leite.
tá certo? E esses insumos e matérias-primas têm subido muito no mercado, né? A gente lembra que desde a pandemia, todos os países do mundo praticamente fizeram uma certa contenção das suas exportações. E o Brasil, não. A gente continua vendendo lá para fora, né, muitos dos nossos produtos, inclusive os laticínios. E aproveitando, evidentemente, o preço do dólar, né, já que a nossa moeda está extremamente desvalorizada. Então, essa é uma tendência a se manter, tanto no leite como em outros produtos. No caso do leite, dado, né, esse inverno que a gente teve, pelo menos no litoral nordestino, parte do sudeste, a gente pode dizer que ele vai crescer, vai subir um pouco menos nesses próximos meses. Mas a tendência é retomar o crescimento no final do ano, quando a gente começa um período de entre-safra e um período mais seco, chamado verão, principalmente aqui no Nordeste, né, no Nordeste. Então, a tendência é o preço do leite continuar subindo. Não tanto quanto subiu recentemente, mas a tendência é essa de crescimento. Não se avista no curto prazo uma redução dos níveis de inflação significativa. O próprio Banco Central, através de suas políticas de aumento dos juros, só tem contribuído para encarecer mais os próprios produtos, principalmente aqueles que são comprados a crédito, dado o aumento da taxa de juros. Então, tanto o leite, quanto o feijão, quanto a carne, quanto o óleo de soja, a tendência será de aumento de preço nos próximos meses. Você pode continuar citando um pouquinho para a gente quais são os itens mais caros da cesta básica atualmente? Carne são aqueles, os que tendem mais a subir são aqueles que são mais exportados, porque imagine que o dólar está hoje a 5, quase 5,50. Então a carne, nós somos um grande exportador de carnes, a tendência é se manter em alta o preço da carne. E nos últimos meses, os brasileiros, os nordestinos e os potiguares viram quanto o preço da carne subiu. Então, a carne continua subindo muito, o óleo de soja vai continuar subindo muito, os laticínios vão sofrer uma certa redução, mas vão continuar subindo, né? Os cereais, por exemplo, a soja in natura, também tende a subir muito no mercado interno, né? Fruto dessa política que o Brasil, eu diria, a não política que o Brasil tem. Nós acabamos com os nossos chamados estoques reguladores. O atual governo fechou praticamente a Conab, que era responsável por manter os preços num certo equilíbrio, ampliando a oferta a partir dos estoques realizados nos períodos das safras. E hoje, praticamente, a Conab não existe. Então, isso implica numa redução da oferta. O grande problema hoje é que o tipo de política anti-inflacionária que vem sendo realizado pelo Banco Central, através do aumento da taxa de juros, não resolve o problema, porque a nossa inflação é uma inflação de oferta e não uma inflação de demanda. Portanto, que a renda dos brasileiros caiu no ano passado para cá mais de 8%, segundo os dados do IBGE e do próprio IPEA. Então, não é um problema de excesso de demanda, é um problema de escassez de oferta. E porque muito dessa oferta está sendo vendida para o exterior, ou seja, quando se vende para fora, falta aqui dentro do país. E o governo não tem uma política séria de procurar equilibrar os preços através de uma oferta dos estoques reguladores que não existem mais. É verdade. Professor William, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui, por você ter esperado também. A gente teve que atrasar um pouquinho a sua entrevista por causa das chuvas. Obrigada pela participação.